Hello English students! Welcome to your English class number 19. Alright, bem-vindos à nossa aula 19, Basic Level. Vamos começar essa aula com um pouco de gramática e entendendo o uso do if. Que é esse if, a gente fala if. If significa se. Então ele é um condicional, né, para frases que indicam alguma condição. Eu faço isso se você fizer aquilo. Esse se é o if. Aqui tem uma explicação dele dividido em várias categorias. Vocês não precisam se apegar a essa questão da categoria qual que é o zero, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, não se preocupem. Vocês precisam só saber como usar e qual é a tradução. Essa questão de zero conditional, first conditional, third conditional é só para informação. Eu não vou cobrar de vocês, tá bom? Só vou cobrar que vocês saibam usar e saibam a tradução, ok? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada. Há 4 tipos de conditionals. Zero, second, and third. Zero, first, second, and third. São 4, né? Começa do zero, primeiro, segundo e terceiro. Cada um indica se estamos dizendo se uma situação é verdadeira, possivelmente verdadeira, irreal ou imaginária, enfim. Então, cada nível dele é um tipo de frase, tá? Mas vocês não precisam decorar isso, vocês só precisam saber que existe esse tipo de condicional, né? Então, a gente vai falar primeiro do zero conditional. Zero conditional. Neste caso, o if pode ser substituído pelo when. When significa quando. Então, se vocês virem uma frase em que o if pode ser substituído pelo when, então essa frase é um zero conditional. Muito bem. O zero conditional aborda situações que frequentemente são consideradas verdadeiras, fatos, e as que podem se tornar ou não verdadeiras. Então, vamos ver aqui os exemplos. Example number 1. If I get up late, I miss the school bus. Então, se eu me levanto tarde, eu perco o ônibus escolar. Ok? Então, isso é um fato. Então, aqui tá se eu acordo tarde, eu perco o ônibus da escola. When I wake up late, I miss the school bus. Quando eu acordo tarde, eu perco o ônibus da escola. Então, você pode usar tanto um quanto o outro, que a frase continua tendo o mesmo sentido. If I get up late e when I get up late. O segundo exemplo, example number 2, é if the water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Que significa se a água alcançar 100 graus, ela ferve. Então, eu também posso trocar pelo when. Quando a água alcança 100 graus, ela ferve. When the water reaches 100 degrees, it boils, ok? Então, esse aí é bem tranquilo, né? Quando dá para trocar o if pelo when, é um zero conditional, mas não se preocupem em saber se é zero conditional ou não. Então, if, né? Aí nós vamos pro first conditional. Quando queremos falar de situações futuras possíveis, prováveis ou reais, utilizamos o first conditional, sendo também para uma condição do tipo aberta. Vamos ver aqui como que funciona. Primeiro exemplo, example number 1. If it is sunny, we'll go to the beach. Então, se estiver sol, né? Se estiver ensolarado, nós vamos para a praia. Então, uma condição, né? Se estiver sol, nós vamos para a praia. Example number 2. I'll go to the shopping if I have time. Então, eu irei às compras se eu tiver tempo. Então, é bem interessante que esse shopping, né, que a gente confunde com shopping center, em inglês é o verbo fazer compras. O local onde você faz as compras, que aqui no Brasil nós chamamos de shopping center, em inglês é mall, ok? M-A-L-L, M-A-L-L, ok? Então, shopping é o verbo fazer compras, não o local onde a gente vai fazer as compras. Muito bem, então vocês estão vendo que a frase nem sempre precisa começar com if, né? Essa, no caso, começou com o que ela iria fazer se tivesse tempo, né? Então, eu vou fazer compras, irei às compras se eu tiver tempo.
E ficaria a frase do mesmo jeito se fosse If I have time, I'll go shopping. Ok? Não importa se o if tá na frente ou depois nesse caso. Continuando, second conditional. Segunda condicional, vamos ver para que ela serve. Na língua inglesa, o second conditional é utilizado para falar de situações presentes e ou futuras impossíveis ou improváveis. Na realidade, situações hipotéticas. Então vamos lá, temos 3 exemplos nesse caso. Example number 1. If he studied more often, he would get higher grades. Então, se ele estudasse mais frequentemente, ele teria melhores notas. Então, é uma hipótese, né? A gente não sabe, não dá para saber se não aconteceu, né? Então, essa é uma situação hipotética. If he studied more, se ele estudasse mais, ele teria notas melhores. Example number 2. If I were you, I would travel more. Então, se eu fosse você, que é uma coisa que é impossível, né? Não tem como eu ser você. Então, essa é uma situação impossível. If I were you, I would travel more. Então, significa, se eu fosse você, eu viajaria mais. Então, vocês estão vendo que a continuação da frase tem sempre o would, né? Que é o nosso auxiliar condicional que deixa o verbo com a tradução de ia. Então, é bem importante lembrar dele também. Muito bem. Aí vocês podem estar achando estranho. If I were, mas para verbo to be no passado, para I, primeira pessoa, não é was? É was. Menos nesse caso. Se a gente usa o if I were é a maneira correta. Se eu falar if I was, tá errado, tá bom? Então é if I were. Não sei se vocês conhecem uma música da Beyoncé que é If I Were a Boy. Né? Se eu fosse um menino, né? Que é uma situação impossível, né? Não tem como eu ser um menino. Então, ou até tem, né? Mas é improvável. Enfim, você usa o were, né? Então, nessa música, ela usou a gramática correta, tá? Ela falou if I were. Muito bem. E o terceiro exemplo, number 3. If I won the lottery, I would buy a mansion. Então, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma mansão. Então, é uma situação hipotética, né? Se eu ganhasse na loteria, if I won the lottery, I would buy a mansion. Eu compraria uma mansão. Muito bem. Então, né, essas frases, elas são assim, vem o if, aí vem o sujeito e depois vem o verbo no passado e a continuação dele vai ter sempre o would, né? Que é o auxiliar pro condicional. Muito bem, o third conditional também usa o would. Então vamos ver para que serve esse third conditional, o que será? Vamos lá. O third conditional é usado para situações hipotéticas, só que passadas, no passado. Isto é um passado transformado com um resultado diferente. Vamos entender como que isso fica nos exemplos? Vamos lá. Example number 1. If I had arrived 5 minutes earlier, I wouldn't have missed the meeting. Então, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, eu não teria perdido a reunião. Então, é uma coisa que aconteceu no passado. Teoricamente, se eu tivesse chegado 5 minutos antes, eu não teria perdido a reunião. Muito bem, e aí essa frase você vai usar o have, né? Porque ela vai estar no particípio do passado, né? O have e depois o verbo no passado. Aí nós temos o example number 2. They would have traveled if the rain had stopped sooner. Eles teriam viajado se a chuva tivesse parado mais cedo. Então, uma situação passada também. Eles teriam viajado se a chuva tivesse parado mais cedo. Então, o if tá aí na continuação da frase. Muito bem. E tenho só uma observaçãozinha aqui no final, que significa e se, né? Que é o what if. What if, se você for traduzir ao pé da letra, vai significar o que se ou qual se, mas a gente usa mesmo como a expressão e se, né? Se for perguntar, e se você fosse, né? Eu vou perguntar, what if you were?
ou enfim, qualquer tipo de pergunta que eu queira fazer dessa maneira. E se? Aí é what if. Muito bem. Tranquilo aqui em relação ao if? Vamos seguir em frente. Slide number 4, talking on the phone. Falando ao telefone. Então tem algumas expressões que a gente usa só ao telefone e aqui nós vamos aprendê-las primeiro aqui com esse diálogo e depois com algumas frases utilizadas apenas ao telefone. Então vamos lá, aqui nós temos um diálogo, aliás, não é nem um diálogo, é uma conversa, né? Temos 3 pessoas, temos Dad, Louise e Tom. Eu vou falar todos os personagens, não vou dar nenhuma pausa entre eles, tá bom? Vocês vão acompanhando e eu vou estar aqui com o meu telefone. Então vamos lá. Ring, ring. É o barulho que faz o telefone, né? Ring, ring. Então o telefone tá tocando. Ainda não atendi. Louise, the phone is ringing. I'm in the shower, Dad. Can you answer, please? Hello? Hello, Mr. White. This is Tom, Louise's manager at the store. Is she home? Can I talk to her? Hold on a sec. Louise, it's your boss on the phone. I'll be right there. She'll be here in a minute. Hello? Something wrong? No, not at all. I was wondering if you could arrive a little earlier tomorrow. Sure, no problem. Yes, that's it. Thank you so much. Bye. No problem. Bye. Ok, acabou a ligação aqui. Então aqui tem algumas palavrinhas em vermelho, né? Como vocês já sabem, a tradução tá ao lado, tá na mesma folha aí para poder já facilitar a vida de vocês. Então a tradução tá entre parênteses ali em azul. Tem a tradução dessas palavrinhas que estão em vermelho. Moving forward, né? Seguindo em frente, vamos pro slide number 5. Common vocabulary on the phone. Então, um vocabulário comum ao telefone. Então, o mais básico, né, que é o principal, que a gente fala alô, né, é hello. O mesmo que a gente usa para falar oi e olá. Então, hello é alô. Who am I speaking to? Com quem estou falando? Can I speak to? Ou can I talk to? Significa posso falar com fulano. Speaking, quando você quer dizer, se você atendeu o telefone, a pessoa fala assim, por exemplo, me ligaram. Quero falar com a Kátia, eu vou falar speaking. Significa que é a Kátia mesmo que está falando, sou eu quem está falando, speaking. Hold on a sec ou hang on a sec. Tanto faz falar hold on ou hang on, significa aguarde, né? Esse aí a sec seria um segundo. He or she is not available right now. Ele ou ela não está disponível no momento. Would you like to leave a message? Gostaria de deixar recado? May I leave a message? Posso deixar um recado? I'll let he or she know you called. Eu avisarei a ele ou a ela que você ligou. Don't hang up. Não desligue. Então, hang up é desligar, tá? Don't hang up on me. Então, já é mais um complemento aí. Não desligue na minha cara. Don't hang up on me. Pick up the phone. Então, esse aqui é atenda o telefone. O telefone tá tocando, se você for atender, pick up the phone. Can I call you back? Posso te ligar de volta? E atender o telefone também pode ser answer the phone, ok? Alright, então esses são os vocabulários. Esse é o vocabulário para as frases aqui, palavras utilizadas ao telefone. Vamos seguir para o slide number 6, que nós temos aqui a diferença entre other, others e another. Eles são muito parecidos, ele significa outro, outras. Basicamente é isso, né? Outros ou outras. Então a gente tem que saber como que a gente usa cada um. Bom, as palavras other, others e another têm um significado muito semelhante, mas podem fazer diferença em um texto. Vamos ver quais são os significados de cada uma delas e como e onde usá-los. Other. Então vamos começar com other. Significa outro ou outra, outros ou outras.
O other no singular virá na maioria das vezes precedido do artigo de, né? O de significa o ou a. Então vamos ver aqui os exemplos. Example number 1. The other cars are good too. Os outros carros também são bons. Muito bem. E aqui o exemplo número 2. Aliás, seria the other car is good too. O outro carro é bom também. Deixa eu só arrumar isso aqui, gente. Pronto. Muito bem. E o exemplo número 2, example number 2. I have no other hat. Eu não tenho outro chapéu. Tá? Então, essas são as situações onde utilizamos o other. Others. Others é utilizado para economizar palavras em um texto, evitar uma possível repetição. Ele significa outros ou outras também. Por exemplo, these boys like video games, others prefer basketball. Então, em vez de eu falar outros garotos, other boys prefer basketball, eu vou falar others, que aí eu não preciso falar boys, ok? Então, isso aí é para substituir. Example number 2. Let's go with the others. Vamos com os outros. Então, com os outros o quê? Qualquer coisa que eles estejam falando. Vamos com os outros jogadores, vamos com os outros meninos, vamos com os outros grupos. É uma função que você usa para não precisar repetir do que você estava falando, ok? Muito bem. Então, sempre quando a gente usa o other, tem que vir um substantivo depois, né? Other car, other people, other blá blá blá. O others a gente já usa sem um substantivo depois, né? Porque ele tá se referindo a alguma coisa que a gente disse antes, ok? Maravilha. Vamos seguir então pro slide number 7, onde nós vamos ver o another. Another significa um outro, uma outra. Então tem esse um ou uma aí na frente. E usamos quando precisamos referenciar uma segunda coisa que já está na frase ou que fica implícito que é repetido. Vamos ver. Example number 1. My computer is broken. I need to buy another one. Então, esse one é quando a gente não quer repetir o item, né? Então, em vez de eu falar computador, eu falo one. Por exemplo, eu vou falar assim, vou te mostrar 2 vestidos. Vamos dizer, qual que você prefere? Eu vou perguntar, esse ou esse? Aí você vai falar esse. Mas em inglês você não fala só this. Não fica legal. Você tem que completar com one. Ou você fala this dress, ou você fala this one, para não repetir a palavra dress. Entendeu? Vamos continuar aqui. Example number 2. He broke another bone. Ele quebrou outro osso. Então quer dizer mais um osso a mais. Muito bem. E o exemplo número 3 é Can I have another drink? Posso ter outro drink, né? Ou mais um drink. Então quer dizer que eu já tô tendo um drink, né? Uma bebida. E aí eu quero mais uma. Eu vou falar Can I have another drink? Se eu falasse Can I have other drink? Significaria a mesma coisa? Não, porque other já significa um diferente, outro. Esse another é mais um do mesmo, um igual. Se eu falasse other drink, eu quero trocar de drink, eu não quero continuar bebendo o mesmo. Beleza? Deu pra pegar? Maravilha, vamos continuar aqui com o one. Então, o one que eu tava falando aí pra vocês, né? O número 1 é o one. Isso é simples. Mas você sabia que existe outra maneira de usar o one e nesse contexto ele não é o número 1? A palavra one pode ser utilizada como um coringa em frases quando queremos repetir alguma coisa utilizada ou falada anteriormente. Então, é aquilo que eu tava falando pra vocês. Qual você prefere? Esse ou esse? Eu, né, fui pra frente, mas o assunto vai ser tratado agora. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Which ring do you prefer? Né? Qual o anel você prefere? Aí a pessoa fala assim, I prefer this one. Eu prefiro esse. Então, como eu falei pra vocês, em inglês a gente não pode falar I prefer this. Não. É melhor a gente
continuar. Então, ou eu falo I prefer this one, ou I prefer this ring, ok? Então, para não falar ring de novo, a gente só fala one. Example number 2. I like that purse. Aí eu quero perguntar, qual delas, né? Qual? Which one? Qual delas? Então, em vez de eu perguntar qual bolsa, which purse, eu vou falar which one, ok? Muito comum, muito usado, bem tradicional entre os falantes nativos. Very good. Então, vamos aqui para o slide number 8 com os verbos dessa aula. Nós temos novamente 2 verbos. Os verbos dessa vez são hear e listen. Hear e listen. Muito bem, hear. Hear significa ouvir. O passado é heard. Aí nós temos 2 exemplos para esse verbo. Can you hear me? Né? Uma frase muito comum. Can you hear me? Você consegue me ouvir? E o exemplo número 2, I heard some gossips. Eu ouvi algumas fofocas. Então, ouvi falar, I heard somebody say, I heard this, I heard that, ouvi isso, ouvi aquilo. É sempre o hear, né? O verbo ouvir. Agora, para escutar, a gente usa o listen. A gente escreve listen, mas não pronuncia o T, tá? Se fala listen. E ele sempre vem com o to, escutar alguma coisa, né? Tipo, o que a gente for falar, escutar. Se eu estou falando assim só, por exemplo, você tá ouvindo um barulho, aí eu vou falar assim, escuta. Aí eu vou falar listen. Agora, se eu falar, escute essa música, listen to this music. Então, se tem uma continuação, tem que ter o to, tá? É obrigatório. Muito bem. Example number 1. I listen to music. Eu ouço ou escuto música. I listen to music. Example number 2. Listen to me. Me ouça, me escuta. Listen to me. Ok? Muito bem, gente. Então, o último. Slide number 9, nós temos o vocabulário do vídeo, né? Que é uma conversa ao telefone. Então, vocês vão ver algumas daquelas palavras que a gente já falou no começo da aula. E as palavras novas, elas estão aqui nesse vocabulário. Dê uma olhadinha, dê uma estudadinha, tá bom? E na aula a gente vai praticar ligação telefônica, perfeito? Maravilha, gente. Fiquem bem, nos vemos na aula ao vivo. Beijão, tchau, tchau.